Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma capa para air fryer. Eu trouxe essas duas porque eu vou fazer essa daqui, que é da minha irmã. É um modelo que eu acho que tem mais pessoas que tem, né? Essa daqui é a minha nova. Eu sou apaixonada por ela, então eu quero saber se alguém tem dessa daqui. E se quiser, eu faço o tutorial também, porque eu vou fazer uma capinha para essa também. Mas hoje nós vamos fazer dessa aqui. Para o corpo dela, eu fiz a medida da altura, da largura e vou passar certinho para vocês aqui. Então aqui no corpo vai ter 36 centímetros de altura por 1,20. Então eu cortei uma vez no tricoline. Para o topo, eu cortei um quadrado de 24 centímetros. Estou usando aqui o tricoline com a chita. E um barrado de chita para decorar que eu cortei com 1,20 por 12 centímetros. Eu espero que vocês gostem e vamos para o passo a passo. Esse barrado decorativo de 12 centímetros, nós vamos fazer aqui uma bainha, só dobrar uma bainha aqui de 1 centímetro, já para ficar mais fácil para fazer o acabamento. E aí nós vamos pegar essa parte aqui, que vai ser a parte de baixo, o avesso virado para cima, aqui também o avesso virado para cima, aí nós vamos alinhar certinho, vou colocar um alfinetinho aqui para segurar, e aí eu vou em toda a extensão passar uma costura com a medida do pé de máquina. Agora nós podemos ir lá no ferro, marcar aqui, ó, vincar bem essa costura pra gente virar pro lado direito. Aí nós vamos acertar pra ela ficar bem vincadinha aqui. E vamos passar uma costura aqui, por isso que nós já fizemos a bainha marcada, né, vincada no ferro, para facilitar, para não ficar torto. Levei ao ferro, ela já fica bem certinha, isso é muito importante para o acabamento ficar bacana, né? Agora, eu vou fazer uma costura aqui, um pesponto aqui, e depois, logo em seguida, vou fechar aqui. Barradinho pronto, agora nós vamos marcar o meio. Então eu peguei, juntei aqui as duas pontas e vou marcar o meio aqui com um pique, bem pequenininho. E aí nós vamos fazer uma marcação aqui, a partir do meu ponto aqui central, eu vou marcar 3 centímetros e mais 3. A mesma coisa desse lado, eu vou marcar 3 centímetros a partir do meio, e mais 3 a partir desse. E nós vamos fazer uma pinça aqui. Esse ponto aqui, que é de 6 centímetros, eu vou levar até esse ponto aqui. Bem alinhado, agora nós vamos passar uma costura para segurar, uma costura de segurança. Então, ela fica assim na parte da frente. Eu vou manter esses alfinetes aqui, vou colocar ele até um pouquinho mais para baixo, porque eu acho que ajuda na hora da gente colocar o topo, que nós vamos preparar agora. Eu tenho então aqui o quadrado que eu vou arredondar com essa minha régua de canto. Eu vou usar esse canto aqui de 4 centímetros de raio. Essa Lamax, ela é a que durou mais, viu? Eu já usei outras marcas, por isso que eu recomendo. E eu costumo colocar o dia que eu comecei a utilizar para ver quanto que ela vai durar. Nós vamos cortar. E vou marcar o meio aqui também, que é por onde nós vamos começar a nossa costura. Vamos fazer o acabamento. Antes de colocar o topo, eu vou dobrar 2 vezes, só para fazer a bainha, ó. 1 centímetro dobrei, mais 1 centímetro dobrei. E vou fazer a costura aqui, dos 2 lados. Agora eu já tenho acabamento na parte de baixo e nas laterais. E agora nós vamos aplicar o topo aqui, começando aqui do meio, ponto central que nós marcamos. Eu vou colocar
o meu topo direito com direito do corpo da capa. E eu vou escolher aqui onde eu marquei o meio, vou centralizar direitinho aqui com o meio. Meio com meio, e eu vou começar a alfinetar. Pode ser com grampinho também, se você preferir. Encaixei tudo, coloquei, alfinetei, mas aqui no final ele vai transpassar. Então não importa, né, qual lado que vai transpassar, mas eu vou colocar primeiro, eu coloco um e já venho com o outro por cima e prendi. Agora eu vou passar então uma costura com a medida do pé de máquina. Aí eu vou certinho aqui, ó, alinhando sempre. Se você quiser vir desse lado, se você achar mais fácil, pode vir desse lado aqui, ou como já tá alfinetado, eu vou por esse lado aqui e vou alinhando aos poucos. Só vai ficar um pouco mais de atenção na hora das 4 curvinhas. Nessa parte aqui, o acabamento pode ser feito se você tiver overlock, eu não tenho overlock. Você pode também passar um zigue-zague da máquina doméstica, um zigue-zague bem miudinho, mas eu, como já tô aqui na industrial, já vou terminar aqui com o viés. Eu vou colocar um viés de acabamento aqui. Então, eu só vou dobrar ele ao meio e vou colocar assim, vou fazer a costura. Agora vamos virar e vestir a nossa capa. Então tá aqui nossa capinha, nós vamos virar ela. Essa aqui é a parte da frente. Olha que linda. E aqui atrás ela fica assim, ela fica bem fechadinha também, por causa que a gente transpassou. E aqui tá também a nossa capinha de botijão, que a gente já fez e já tá o tutorial aqui no canal, vou deixar para vocês a descrição. E daqui a gente pode fazer outras peças também para combinar, para a pessoa colocar tudo combinando na cozinha. Um puxa-saco, um batimão, tudo com decorando com a mesma estampa. Me diz aí no comentário se você gostou e se você vai fazer esse kit. No finalzinho do vídeo, depois que eu dizer tchau para vocês, eu ainda vou colocar fazendo a precificação dessas duas peças no aplicativo que eu utilizo para precificar. Porque eu acho ele muito simples, me ajuda muito e eu vou colocar para vocês por quanto ficou. É claro que eu vou colocar os meus dados, né, os meus números, quanto eu paguei nesse material, a minha mão de obra, e aí vocês podem fazer aí com a realidade de vocês. E se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha e compartilhar com as amigas que também gostam de costura criativa. Muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo. Deixa aí no comentário de onde você é para eu saber que você ficou até o final. E até a próxima. Tchau, tchau! Depois de colocar todos os cálculos, os custos fixos, da mão de obra e material, o valor da capa da Air Fryer saiu por R$ 39,00 e o valor do botijão por R$ 101,00. Então, eu vou vender os dois como um kit por R$ 140,00. O que vocês acham desse valor?